Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula sobre inventário de estoques e hoje nós faremos a correção dos exercícios do cálculo de número de duplas. Na última aula eu passei o conceito do que é inventário, inventário cíclico, inventário rotativo, vantagens e desvantagens da execução do inventário, metodologia para a execução do inventário e ensinei o cálculo de quantidade de número de duplas. Fiz alguns exemplos, né? Fizemos alguns cálculos. O vídeo dessa aula teórica estará aqui no card, aqui do canto direito deste vídeo. E hoje eu corrigirei dois exercícios que eu passei para as turmas, tá ok? Sobre cálculo de número de duplas. Então vamos lá. Basicamente, o exercício 1, ele me tem como problemático o seguinte, ó. Quantas duplas serão necessárias para realizar um inventário físico de 3.000 itens de estoque em um período de 2 dias, supondo que o tempo médio de contagem por item foi de 3,8 minutos e a empresa pretende trabalhar 8 horas por dia. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem 3.000 SKUs para serem inventariados, ela pretende fazer esse inventário utilizando 2 dias, de repente ela vai parar aí o final de semana, sábado e domingo. Nesses dias, ela quer trabalhar 8 horas em cada um desses dias e o tempo médio de contagem de cada SKU é de 3,8 minutos, cada um desses 3.000. Como eu sei que o tempo médio de contagem é de 3,8 minutos? Isso a empresa tem os seus registros, os seus históricos, tá ok? Então, no dia a dia, ela tem que ir mapeando ali os seus processos para saber os tempos de execução. Aí a fórmula para o cálculo do número de duplas está aqui, ó. Número de duplas é igual a 2 vezes tempo médio de contagem por item vezes número total de itens dividido pelo tempo de inventário desejado. Então aqui basicamente eu só preciso pegar essas variáveis que eu mostrei aqui e colocá-las na fórmula. E aí eu terei o número de duplas necessárias para a realização do inventário. Isso pensando em cumprir o tempo desejado e otimizar a minha mão de obra. Muitas vezes o inventário é mal dimensionado, com pessoas a mais ou a menos. Então aqui a gente está trabalhando com estatística para termos uma otimização, tanto da quantidade de pessoas envolvidas no processo de inventário, como no próprio tempo de execução do inventário, tá bom? Então vamos lá. Neste caso, ó, número de duplas igual a 2 vezes tempo médio de contagem por item. Eu tenho ele aqui, ó, 3,8 minutos. Vezes o número total de itens, né? Que está aqui, ó, 3.000 itens. Então, 3,8 minutos, tempo médio de contagem por item. Número total de itens, 3.000 itens que está aqui. E aqui embaixo, tempo total de inventário desejado. O tempo desejado por essa empresa é de 2 dias, que está aqui, trabalhando 8 horas por dia. Então, 2 dias vezes 8 horas por dia seria o meu tempo desejado. Porém, como a unidade de contagem aqui está em minutos, eu vou transformar esse tempo desejado em minutos também. Então, a empresa pretende trabalhar 2 dias, 8 horas por dia. Como cada hora tem 60 minutos, para transformar em minutos eu farei 2 dias vezes 8 horas por dia, vezes 60 minutos. Aí aqui eu tenho uma unidade de medida em minutos e aqui também em minutos. Beleza? Então, seguindo, ó, vamos lá. Número de duplas igual a 2 vezes 3,8 vezes 3.000 dividido por 2 vezes 8 vezes 60. Isso vai me dar o seguinte, ó. 3,8 vezes 3.000 dá 11.400 minutos. Eu preciso para contar os 3.000 itens. E o tempo que eu tenho disponível, desejado pela empresa, 2 vezes 8 vezes 60. Isso corresponde a 960 minutos, tá bom? Beleza. Aqui então, eu vou ter 2 vezes 11.400 dividido por 960. 2 vezes 11.400 dividido por 960 dá 11,87.
E aí, o 2 vezes aqui da fórmula, 2 vezes 11,87, eu preciso de 23,75 duplas. Ou seja, 24 duplas. 48 pessoas para realizar esse inventário. Por que 24, né? Porque eu não tenho como cortar uma pessoa no meio aqui, pessoal. Aqui eu estou falando do recurso de um ser humano. Então, se deu 23,75, será 24 duplas. Se fosse 23,01, eu contaria com 24 duplas. São pessoas, tá bom? Não é material que eu posso pegar quilos a mais ou a menos, enfim. E aí, o porquê desse 2 vezes? O 2 vezes é porque na execução do inventário, os materiais serão contados 2 vezes para efetivamente analisar a acurácia do inventário. Então eu preciso de 2 duplas para fazer a contagem do mesmo item. Beleza? Então, primeiro exercício aí. 24 duplas serão necessárias para a execução desse inventário. O exercício 2 também é bem parecido. Ó. Quantas duplas serão necessárias para realizar um inventário físico de 5.500 itens em um período de 2 dias, supondo que o tempo médio de contagem por item foi de 5 minutos,5 e a empresa pretende trabalhar 9 horas por dia. Mesmo processo. Vou pegar essas variáveis aqui e colocá-las na fórmula. Então, número de duplas igual a 2 vezes tempo médio de contagem por item, 5,5 minutos. Número total de itens, 5.500. Tempo de inventário desejado, 2 dias, trabalhando 9 horas por dia. O tempo médio de contagem está em minutos. Vou transformar aqui o tempo de inventário desejado em minutos. Professor, por que eu não transformo o tempo médio de contagem em horas? Pessoal, para mim transformar 5,5 minutos em fração de horas, eu teria uma dízima. A conta ficaria muito mais complexa. É muito mais fácil transformar aqui essas horas em minutos, multiplicando por 60, do que eu transformar esses minutos em hora, fazendo uma dízima, tá bom? Então vamos lá. Número de duplas, 2 vezes 5,5, que é o tempo médio, vezes 5.500 itens, dividido por 2 dias, vezes 9 horas, vezes 60 minutos. Teremos aqui na sequência, número de duplas igual a 2 vezes 30.250, dividido por 1.080. Próxima etapa, né, eu faço essa divisão para depois fazer aqui a multiplicação do 2 vezes, que é a contagem dupla de cada item. Então, número de duplas igual a 2 vezes 28,01, que é o resultado dessa divisão aqui. E aí eu vou ter uma necessidade de 56,02 duplas. E aí, como eu havia afirmado anteriormente, eu estou falando de pessoas, eu precisarei então contar com 57 duplas. 57 duplas serão 114 pessoas. É bastante gente. Professor, pretendo reduzir isso, não tenho tudo isso de mão de obra. Você vai ter que tentar reduzir o seu tempo de contagem por item, tentar melhorar esse processo aí, de repente fazer um mapeamento, verificar o fluxograma se está sendo feito certo, essa atividade de contagem, ou aumentar a quantidade de horas por dia que você vai usar para o inventário. Tendo mais horas disponível, eu preciso de menos pessoas para executar. Então você vai ter que mexer com essas variáveis aqui para reduzir a quantidade de pessoas. Se o seu problema é o recurso humano, falta de colaboradores, de repente, você vai precisar de mais tempo disponível. Se o seu problema é fazer o inventário em menos tempo, para a operação não ficar parada por muito tempo, ou você vai ter que colocar mais pessoas, ou vai ter que fazer essa contagem mais rápido. E aí tudo isso vai depender do treinamento, da liderança, da qualificação dos colaboradores, da melhoria contínua. Então aí entram as outras ferramentas de gestão. Fazer o fluxograma do processo, fazer uma análise se o planejado está sendo executado, de repente fazer um ciclo PDCA,
fazer uma análise SWOT daquele ambiente. Então, basicamente, vem a combinação de ferramentas para otimizar aí o processo de inventário, tá bom? Peço que as dúvidas sejam colocadas aí nos comentários. Aqui foram as principais referências para a produção do material. Aqui eu colocarei os links do vídeo onde eu falo da teoria do inventário, do que é, métodos, como desenvolver um inventário, quais as etapas, a parte teórica ensinando essa fórmula. E agradeço a participação de todos, peço que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo e que dê um like aí. Comentem também. Muito obrigado, tchau, tchau.